Olá, meu nome é Cláudia Macieira, sou especialista em saúde e educação e neuropsicóloga e hoje estou aqui para apresentar o tema Diagnóstico Precoce do Espectro do Autismo, assunto que tem mobilizado profissionais da área de saúde, educação e família, e quem abordará o assunto será o neurologista infantil e membro da BNEP Rio, Dr. Jair Luiz de Moraes. Espero que vocês gostem, não esqueçam de compartilhar e curtir o nosso vídeo. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Cláudio, pelo convite, participar dessa troca de informações, vamos dizer assim, pedindo para que eu abordasse sobre essa questão do diagnóstico precoce dos atualmente chamados transtornos do espectro do autismo. Realmente é uma oportunidade enorme nós podemos abordar sobre esse tema, porque eu não sei se no consultório de vocês, mas deve estar acontecendo a mesma coisa que no meu. A quantidade de crianças com sintomas sugestivos de um transtorno do espectro é muito grande, né? Os trabalhos mais modernos de prevalência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje, só para vocês terem noção, já coloca uma criança para cada 68 crianças. Os trabalhos que eles fecharam, mas tem outros trabalhos que falam até numa prevalência muito maior do que isso. De qualquer forma, é um assunto ainda bastante complexo, né? É um transtorno que nós sequer sabemos as causas, a etiologia pelo menos, e todos nós temos que dar conta de um trabalho com essas crianças. E cada vez mais aparecem crianças em tenra idade, né? e que culturalmente é um estigma muito forte, e a notícia para os pais nem sempre não é uma boa notícia, mas de qualquer forma o que me traz aqui é para reforçar aquele olhar, não só aquela ausculta do médico, mas uma escuta, né? A escuta e um olhar preventivo. Na minha opinião, isso é muito importante. Nós conseguimos detectar vários sintomas, várias crianças com transtornos do espectro do autismo em idades bem pequenas, em idade precoce, e que nos facilita muito na abordagem terapêutica, não só aos terapeutas, como também à própria criança e à família, né? Que, como eu disse, o diagnóstico é bem problemático. Até então, nós lidávamos muito com dois códigos internacionais de avaliação das doenças, um deles o CID-10, que ainda não mudou, né? E o outro o DSM-4, em que no CID-10 eles são chamados de transtorno global do desenvolvimento e no DSM-4 transtorno invasivo do desenvolvimento, e a partir de agora, no DSM-5, tudo se tornou transtorno do espectro do autismo. O DSM-5 fez algumas mudanças, que a meu ver tem algumas críticas, inclusive pessoais, mas de qualquer forma fez algumas mudanças, principalmente na abordagem daquela tríade, né, de prejuízos na comunicação, interação social e comportamento. Agora se tornou uma díade, juntando-se o prejuízo de comunicação com a interação social e separando os prejuízos comportamentais. De qualquer forma, é uma questão teórica, mas engloba todos os casos como transtorno do espectro do autismo. Acaba com aquele guarda-chuva que você tinha síndrome de Asperger, síndrome de Rett. A síndrome de Rett já saiu da classificação, porque já tem o gene que é o MACP2, né, o MACP2, e alguns outros, autismo atípico, algumas outras classificações que ainda existem no CID-10, no DSM-5, isso cai por terra e todos são transtornos do espectro do autismo, com classificações de leve, moderado a grave ou severo. Os estudos, como eu disse, até hoje nós não temos um exame complementar que seja fidedigno ao diagnóstico. O diagnóstico ainda é clínico, baseado nas informações que nós recebemos dos pais e nas nossas observações. Por isso nós devemos ler bastante e termos uma perspicácia muito grande em avaliar
preventivamente alguns sintomas, porque os sintomas eles são todos praticamente justificáveis, né? Mas antes de falar disso, existem alguns trabalhos, alguns estudos que mostram que alguns exames complementares do tipo neuroimagem, né, a ressonância magnética, SPECT, o PET, enfim, eletroencefalograma, tem estudos que mostram alterações estruturais e mesmo metabólicas, no caso da ressonância com espectroscopia, mas nenhum dessas alterações são fidedignas ao diagnóstico. Para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ainda nos dias de hoje ele é clínico. Claro que nós pedimos alguns exames de rotina, como avaliação auditiva, por exemplo, o BERA, para que você possa afastar algumas crianças que têm uma deficiência, um déficit auditivo, que podem apresentar sintomas semelhantes. E o diagnóstico é clínico. E a dificuldade do diagnóstico, ou pelo menos da hipótese diagnóstica, ela se dá pelo fato, além dos sintomas serem justificáveis, que eu vou dizer agora, pelo fato das pessoas inicialmente negarem, né, não quererem ver aquilo que está acontecendo. Isso não acontece só ao nível da área médica, isso acontece também nos ambientes familiares e ambientes médicos também. Às vezes as pessoas, na maioria das vezes, não veem aquilo, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar crítico. Um olhar crítico, mais ou menos como se nós pecássemos pelo excesso. Em relação aos sintomas, eles são muito justificáveis. Então é muito interessante quando você colhe uma história dos pais e que você pergunta sobre, por exemplo, interação social, né? A interação social, para mim, eu tenho um olhar em relação à interação social, você tem outro, e as pessoas têm olhares diferenciados em relação a essa questão. E então sempre há uma justificativa. Não, ele vai, ele brinca, ele corre com os outros, etc. E isso precisa ser muito bem avaliado, porque no final de uma anamnese, no final de uma consulta, você tem que falar com os pais sobre o que está acontecendo. E outras questões também sobre o comportamento, né? As crianças hoje em dia têm comportamentos muito diferentes, as abordagens, as dinâmicas familiares hoje em dia são muito inadequadas, os limites são difíceis de serem dados, enfim, é a época atual e isso também dificulta às vezes um comportamento, confundindo com birras ou pirraças, confundindo um transtorno comportamental ligado ao transtorno autístico. A comunicação é uma das principais queixas pelas quais os pais nos trazem ao consultório as crianças, ou pelas quais as crianças são encaminhadas, né? O atraso na fala. Na nossa cultura, as crianças têm que falar e andar logo, porque senão tem um problema. Mas, enfim, o atraso na fala é uma queixa muito comum, mas que também é um sintoma justificável pelos pais, não é? Porque nós temos essa cultura de, eu falei aos 5 anos, o pai diz. Meu filho não fala ainda, mas ele vai falar. Enfim, então isso marca muito a dificuldade de você estabelecer uma hipótese diagnóstica quando ela é exclusivamente clínica. Até porque existem outros transtornos, que não só o transtorno do espectro, por exemplo, um DEL, que é um distúrbio específico da linguagem, ou mesmo um TDAH, que é o distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade, ou um transtorno não verbal. Enfim, esses transtornos têm uma intersecção de sintomas, né? Então tem alguns sintomas que são comuns a todos. Então, e quando você tem essa questão clínica só, né, a ansiedade nossa, a ansiedade dos pais pelo menos, quando levam a um médico, levam a um neurologista, um psiquiatra infantil, enfim, querem um exame, né? Sai do consultório sem nenhum exame, assim. É complicado convencê-los, mas de qualquer forma eu insisto que a importância de nós termos esse olhar preventivo. Então, por exemplo, lá no nosso serviço, na nossa clínica, que é um centro de atendimento multidisciplinar,
onde eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, uma equipe multidisciplinar, nós bolamos um tipo de avaliação que tivemos sucesso, porque nada demais, nada que não exista, mas nós pegamos alguns instrumentos de avaliação, que são escalas, instrumentos ou escalas, porque como é que isso funciona? Os pais, quando veem aquilo de uma forma mais concreta, tem uma credibilidade maior do que sair de uma consulta de 1 hora e o doutor, que ele nunca viu, disse que o filho está dentro do espectro autista. A questão da palavra autismo é muito importante, né? O transtorno invasivo do desenvolvimento não é tão não cria tanto impacto quanto o transtorno do espectro do autismo. A palavra tem um peso muito grande cultural. Por exemplo, se eu digo para os pais, o seu filho tem crises convulsivas, tem uma conotação. Não, seu filho é epilético, tem uma outra conotação, percebe? E a mesma coisa com a palavra autismo. Então, quando nós bolamos 4 instrumentos. Um deles, que vocês devem conhecer, é o PROC, que é o Protocolo de Observação Comportamental, né? Em que 2 terapeutas, aí no caso lá no nosso serviço, uma é fonoaudióloga, outra é psicóloga, ficam com a criança em sala fazendo a observação do PROC, observando a parte de habilidades cognitivas da criança, o entendimento, a parte verbal, e cada caso vão descrevendo o que está ocorrendo ali, além de terem feito uma entrevista com os pais, e usamos também o MChat, que é o questionário de avaliação respondido pelos pais, que ele é bem simples, bem objetivo, 23 perguntas, com respostas sim ou não, e que ajuda bastante, porque os pais colaboram respondendo esse questionário. Um outro teste que a gente usa muito também, uma outra escala, é o ATA, né, que é uma escala em que tem 23 subitens de avaliação com ponto de corte em 15 dos 23, o que ajuda também os pais a terem uma credibilidade maior, porque tudo no concreto é diferente. E por último o CARS, né, o CARS, que é uma escala de classificação, né, e de detecção de se o transtorno do espectro, com diagnóstico diferencial com déficit intelectual ou não. E quando eles veem o gráfico horizontal do CARS, e que tem até um número de 29, mais ou menos, de classificação não autista, dali até 36,5, um transtorno do espectro, seria um transtorno leve a moderado, e depois uma coisa mais grave ou severa. Aquilo parece que é impressionante na prática como aquilo, bom, doutor, então vamos tratar, né? Porque, e aí, muitas das vezes nós tratamos as crianças em tenra idade e com toda certeza elas vão saindo do espectro com o trabalho de estimulação. Algumas não saem totalmente, umas saem bastante, né? Uma ou outra, posso até dizer que sai totalmente com um resquício ou outro do espectro. E também nos ajuda muito a você fazer os diagnósticos diferenciais com esses outros transtornos que eu havia dito e que tem uma intersecção de sintomas. Por exemplo, o DEL, muitas vezes é muito difícil, porque a criança é verbal, né? E tem sintomas autísticos como estereotipias e vários outros sintomas. Bem, então isso foi uma ilustração rápida, no sentido de que a avaliação clínica, uma história clínica de anamnese, uma avaliação neurológica, de um exame neurológico, que às vezes, a maioria das vezes eles cursam com distúrbio psicomotor também, e essa testagem que lá no nosso serviço, na nossa clínica, nós escolhemos esses 4, mas isso pode variar. E muitas vezes a gente usa o PEP-R também, que é uma escala que nós lá usamos para a avaliação evolutiva. Em alguns outros setores, algumas outras clínicas que fazem abordagem com o transtorno do espectro, eu já reparei que alguns usam o PPR
como teste de avaliação. Lá nós usamos como evolução, porque ele é um teste colorido em que você vai, um gráfico colorido em que você vai vendo em que a criança evoluiu em 6 meses, depois 6 em 6 meses mais ou menos. Enfim, essa é uma prática muito pessoal que nós bolamos e tem dado muito certo. Eu fico impressionado com a quantidade de pacientes que eu atendo diariamente, só para vocês terem noção. É muito raro um dia eu não atender 3 crianças dentro do espectro. Um dia ou outro eu atendo 2 ou 1, mas em geral eu atendo 3 e às vezes até mais. Eu queria chamar a atenção para alguns sinais e sintomas, né, que assim, que muitas vezes, como eu disse, eles não existe uma credibilidade, né? Eu sempre conto isso. Uma vez eu estava no consultório e a mãe entrou com um bebê de 4 meses e eu comecei a olhar para o bebê e comecei a ficar impressionado e achando que eu estava estudando demais e que estava vendo coisa demais. Eu estava vendo um bebê autista e não acreditava, assim, a princípio eu não acreditei, mas era um bebê que ele não parava de olhar para as mãozinhas, ele não atendia os chamados, né? Ele era um bebê totalmente apático, não atendia a nenhum tipo de estímulo. A minha sorte foi que a mãe parecia que havia lido o livro sobre transtorno do espectro na sala de espera e chegou na minha sala e ela foi falando, e a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: Dr. Jair, eu quando dou de mamar, ele me olha, mas eu não sinto o olhar dele. Isso me fez assim acreditar mais em mim. Eu fui a examiná-lo e o colocamos em tratamento desde essa época. Claro que eu avaliei se não havia nenhum problema de déficit sensorial auditivo, não havia. E ele cresceu e ele saiu bastante do espectro. Hoje ele já tem, não sei exatamente a idade dele hoje, mas ele já é uma criança na fase escolar, tem alguns resquícios ainda em relação à interação social, mas está indo bem, assim, dentro de um contexto, indo bem. Mas em relação aos sintomas mais preventivos, que eu chamo de sinais de alerta, né, desde a fase de bebê, esses bebês eles podem ser bebês tanto hiperativos como hipoativos. São bebês que às vezes no relato são muito calmos, ou são muito irritadiços, né? São bebês que não interagem, como eu disse, isso do mamar, não interagem com o olhar, são bebês que não balbuciam, não reconhecem as pessoas, a mãe e as pessoas mais chegadas. Todos esses sinais vocês podem ver que são justificáveis. Todas as vezes você chama atenção, alguém, a avó, a tia, a madrinha, que geralmente na consulta vão todos, e cada um tem um olhar diferenciado. Nós, terapeutas, não devemos ter esse olhar. Eles não demonstram interesse, né? Demonstram serem bebês indiferentes. O contato ocular, muito importante o contato ocular, que é um outro sintoma super justificável. Ele olha assim, doutor. Né? O atender aos chamados, nem sempre eles atendem prontamente aos chamados, né? Mas às vezes você diz, pai, então chama, fulaninho, aí já não estou dizendo em bebê, já criança um pouco maior, fulaninho, e ele não olha. Aí a mãe, fulaninho, aí ele olha, viu doutor como é que olhou? Entendeu? Mas aí vem o nosso olhar crítico, né, terapêutico, ele não atende aos chamados, né? Como deveria. Não são bebês que geralmente não sorriem, como eu disse, não reconhecem as pessoas mais chegadas. Problemas alimentares são muito bandeirosos assim. Problemas alimentares são crianças que são muito seletivas ao se alimentar, né? Os maiorzinhos são crianças que têm dificuldades de mastigação, né? E muito seletivas no alimento. Umas não comem sal, só comem doce. Isso é uma queixa do dia a dia, assim. Distúrbios do sono é uma outra queixa muito importante. Crianças com terror noturno, com pesadelos, com
sonilóquio, falando dormindo, enfim. As queixas de distúrbios do sono são muito importantes. Fobias, são crianças um pouco maiores também, que demonstram fobias, medos por objetos, os objetos mais estranhos, assim, às vezes uma coisa que está ali na mesa e eles têm medo daquilo, às vezes frutas, medos de banana, medos de alguma outra coisa. Movimentos repetitivos, também muito justificáveis, quando as crianças, em geral, quando estão muito eufóricas, e aí tem uns movimentos em flapping, em geral, mas podem ser vários movimentos, tapar os ouvidos ou fazer com os dedos, são vários movimentos, são chamados movimentos estereotipados, né? As estereotipias, geralmente elas aparecem, surgem quando a criança está muito eufórica, por algum motivo. Uma coisa importante também, quando a criança usa o brinquedo de uma forma diferenciada, né? Ele não dá função ao brinquedo, se fixa muito numa parte do brinquedo, por exemplo, se tiver um carrinho, ele vira ao contrário, fica assim olhando a rodinha, girando a antena do carrinho. E eu estou citando o exemplo de carrinho, mas pode ser qualquer tipo de brinquedo. O jogo social, o jogo de imitação também é bem precário. As crianças maiores, uma queixa muito comum é a dificuldade do controle esfincteriano, né? O controle esfincteriano dessas crianças é muito, porque muitos têm medo de sentar no vaso, entram em pânico, fazem assim, ficam muito irritados. As mudanças de rotina também, muito interessante que as pessoas não percebem, mas às vezes a mãe muda um sofá da casa, ou às vezes muda, bota o arroz aqui, o feijão aqui, no dia seguinte põe ao contrário, não querem comer. São pequenos detalhes de mudanças de rotina que essas crianças reagem muito mal e as pessoas vão atribuindo a uma série de coisas. Quando eu disse que há uma resistência inicial dos pais, eu quero dizer do ser humano, né? Ninguém quer que o filho tenha algum problema. E como os sintomas são todos justificáveis, em geral acontece assim, não, ele faz isso porque nós mudamos de casa. Ele reagiu assim porque nós trocamos o carro. Ou ele está fazendo assim porque é na casa do tio que vai. Ou então, não, a avó está doente, a avó está no hospital, ou está em casa acamada. Tem uma série de justificativas que nós terapeutas temos que tomar muito cuidado para não perdermos o time do diagnóstico. E não tem outro jeito, tem que ser assim. Né? Como eu disse, não tem nada que possa nos auxiliar fidedignamente. Bem, continuando com os sintomas, são crianças que têm, em geral, risos e choros assim, inapropriados, do nada. Né? Tem alternância de riso e choro. Outro dado importante, que muitas vezes vem do pai, doutor, ele cai, eu fico apavorado com a queda que ele sofreu e ele parece que não sente nada. Parece que são insensíveis à dor. É uma característica muito peculiar que nós, terapeutas, devemos estar sempre atentos. A interação social. A interação social é uma questão de extrema importância. Interagir é troca. Não é ficar correndo no play, numa festa de aniversário, indo nos brinquedos, no pula-pula com as outras crianças, como os pais falam. Ele interage, ele fica no pula-pula. Isso não é interação. Interação é troca, não é? Isso também nós temos que tomar bastante cuidado e avaliarmos como é essa interação que eles nos relatam. Né? Os relatórios da escola são muito importantes, apesar de que na minha experiência, na minha vivência, as escolas mandam uns relatórios que às vezes não batem, eu não sei por que motivo, mas enfim, os ambientes. Existe hoje em dia o boom do momento, que é a epigenética, né? Que é a interferência do ambiente no seu próprio DNA, e eu acho que isso cabe também dentro do transtorno do espectro, porque o ambiente modifica algumas questões. E o olhar do professor, ele é um olhar diferenciado mesmo, mas ajuda bastante na nossa hipótese diagnóstica. Então, um relatório médico, como é o dia a dia dessa criança, é de uma importância ímpar.
em geral, são arredios a contato físico, mas isso é um outro sintoma que é muito justificável pelos pais. Não, ele adora, ele gosta, você tem que esmiuçar bastante para ver que tipo de contato e com quem ele gosta. Assim como na questão da interação social. Claro que ele interage, os primos estão lá todos os finais de semana, ele corre para lá, brinca com os primos, etc. Mas que idade tem os primos? Ah, são mais velhos. A interação, ela tem que ser com os iguais. Esse é o pulo do gato. Como essa criança interage com os iguais? Ah, com os iguais, ele prefere ficar sozinho. Ele não interage. Com os mais velhos não nos importa. Algumas estereotipias muito interessantes. Essa semana atendi uma que tinha essa estereotipia assim. Ficava com uma coisa na mão fazendo assim. O tempo todo assim. Tudo que pega põe assim. Assim como na boca também é muito comum. A forma peculiar de brincar, essas crianças que pegam um carrinho, deitam e ficam brincando com o carrinho para lá, para cá, para lá, para cá, é uma forma peculiar que a gente deve botar uma pulguinha atrás da orelha e começar a ter um pensamento preventivo nesse sentido. Geralmente eles têm resistência a vários métodos de ensino, já visto o fato de a gente estar sempre tendo que trocar com a escola e trocar o método de ensino. Eles são crianças que gostam muito de correr, muitas vezes correr em círculos e muitas vezes sem a noção do perigo. Né? Sem noção do perigo. A ecolalia é muito interessante, pode ser imediata ou tardia. O comportamento também é um outro sintoma importante, porque não se medica o transtorno do espectro. Se medica os sintomas ou as comorbidades. Por exemplo, se uma criança tem um transtorno do espectro do autismo e é epiléptico, tem epilepsia, você tem que medicar a epilepsia. Mas muitas dessas crianças têm um comportamento, têm um transtorno de comportamento associado, comórbido ao transtorno do espectro. E vale a pena medicar sim. Né? Os medicamentos são medicamentos que caem como uma luva. A criança melhora bem, os terapeutas podem lidar melhor, a escola lidar, a família pode lidar melhor, sair com eles, né, vão a restaurantes, etc. E quando não medicados, isso é impossível acontecer. Cada caso é um caso. Eu queria dizer algumas frases do tipo que o transtorno ele é ainda extremamente complexo. Nós não temos ainda a causa do autismo. Os estudos de genética molecular estão bem adiantados, mas já tem mais de 120 genes candidatos. Né? E as evoluções, como eu disse, são diferenciadas. Cada caso é um caso, evolui de uma forma, depende de N situações. E marcar, por último, a importância do olhar, como eu disse no início, o olhar precoce, né? Não custa nada, nós fazemos uma avaliação bem feita, fazemos uma estimulação multidisciplinar bem feita, com a esperança de que alguns consigam sair do espectro. Para isso, muito obrigado.